Gente, tudo bem? Vamos dar continuidade então. Agora vamos falar sobre a segunda revolução copernicana, tudo bem? Você conhece essa revolução copernicana? Copérnico idealizou o entendimento de que a Terra gira em torno do Sol, provando a teoria heliocêntrica. Com essa teoria, ele fez uma revolução em sua época, pois quebrou muitos paradigmas, principalmente os dogmas religiosos. Talvez a gente já tenha visto isso em sala de aula, não me recordo se eu vi que foi com vocês. Se vocês não viram esse ano, vocês devem ter visto ano passado com outro professor. Mas a Igreja Católica ela acreditava que o Sol girava em torno da Terra, que a Terra era ali a bonitinha, não existia nada outras coisas. Então o Copérnico ele foi lá e quebrou os paradigmas da Igreja Católica, tudo bem? No pensamento kantiano, fala-se sobre a segunda revolução copernicana. Por quê? Kant desenvolveu um pensamento inovador, assim como Copérnico. Conforme pensava Kant, os filósofos que o antecederam cometeram um engano. Eles afirmaram ou tentaram explicar a realidade. Para Kant, a primeira coisa a se fazer era, antes de explicar a realidade, entender o que é razão e a experiência, questionando-se sobre o que ambas podem ou não conhecer. É como se ele tivesse colocado a realidade exterior no centro e fizesse uma razão para girar em torno dela. Basicamente isso. Ele diz, como é que você vai afirmando as coisas se você não sabe? Que razão tem isso? Por qual motivo você fez isso? Como você teve essa certeza? Então, ele já vai questionar que precisamos, para explicar a realidade, a gente precisa saber da razão e da experiência. Precisa passar por essa experiência. O filósofo alemão defende, então, que o processo deve ser inverso. Deve-se colocar a razão no centro. A partir de então, deve-se indagar a própria razão, estudando-a criteriosamente a respeito de suas capacidades e limites do conhecimento e do mundo. Então, vamos pensar tipo numa atividade escolar. Qual é o objetivo daquele trabalho que você vai fazer? Não adianta, por exemplo, a professora pede para fazer um trabalho sobre Dom Pedro, mas qual é o objetivo deste trabalho? Onde a gente quer alcançar? O que a professora quer alcançar? Por que ela quer alcançar isso? Tudo bem? Então, coloquei no centro para eu seguir aquilo. Para eu achar a resposta, eu preciso pôr esse lá no centro, a razão, e buscar a resposta para aquilo. Tudo bem? É assim que acontece a Revolução Copernicana em Kant. Do mesmo modo que Copérnico revolucionou o mundo ao afirmar que os planetas giram em torno do Sol, criando a teoria da heliocêntrica, Kant revolucionou ao afirmar que não é o objeto que determina a forma como um sujeito ou pessoa que irá conhecê-lo, mas é a pessoa que determina como irá conhecer o objeto. É como eu acabei de dizer. Se eu passar um trabalho para vocês sobre Dom Pedro I, vocês vão buscar essa resposta, não colocando já lá, já dá a resposta se você não sabe. Vocês vão ter que buscar a resposta, conhecer, colocar o Dom Pedro ali no centro para você tentar conhecer ele para buscar a resposta. Tudo bem? Aí, vamos lá continuar. Agora imagine que você está na sua casa, próximo de uma janela. Por meio dela, você consegue ver tudo o que se passa lá fora, na rua. Pessoas, os carros, criança brincando. O mundo está acontecendo, certo? Para Kant, a capacidade que você tem de construir essa percepção não é graças a Deus. Não é uma obra divina. Você consegue ter essa percepção em decorrência das capacidades racionais que você possui. A sua razão percebe
e dá o significado do que você vê. Então, é a sua cabeça, é a sua faculdade mental que vai dar aquela razão para você entender o que está acontecendo, que o carro está passando, que tem uma criança brincando na rua, ou que tem uma criança caída no chão porque a outra criança empurrou ela. Você vai ter uma faculdade mental para entender isso daí, tudo bem? Kant também oferece uma diferenciação no modo de conhecer. Para ele, é possível o conhecimento de dois modos, a priori e a posteriori. Mas o que são os conhecimentos a priori? São todos os conhecimentos construídos em relação alguma com qualquer experiência. Por exemplo, as equações matemáticas. É possível construir um cálculo matemático sem fazer qualquer experiência com os números. A gente não precisa ter uma experiência, ter uns números com a gente. Vamos imaginar, né? Eu sou o 4, eu tô andando. Eu sou o 5. Não precisa. A gente pode chegar a um conhecimento aprendendo a fazer os cálculos. Tudo bem? Já os conhecimentos a posteriores são aqueles ao contrário da priori. Eles necessitam de uma experiência ou têm como aquela relação, por exemplo, as leis da física. Elas necessitam de testes práticos para serem comprovadas. Por exemplo, toda ação tem uma reação. É a lei de Newton. É uma lei da física. Ou, por exemplo, quando a gente vai falar sobre gravidade. Nada, tudo aqui na gravidade que nós estamos, se eu jogar isso daqui para cima, ele vai cair. Isso daqui, para a gente saber, a gente teve que fazer a experiência. O homem vai se jogar do prédio, ele vai voar? Não, ele não é um pássaro, né? Então, esse para Kant significa posteriori. Priori é aquele que você não precisa de experiência. Você vai aprender os cálculos lá, mas não precisa da experiência. Posteriori é a base da experiência. Tudo bem? Vocês vão desenvolver e aplicar para enviar no e-mail esse daqui a respeito do conhecimento a priori e a posteriori. Aí vocês vão ler o fragmento e responder em seu caderno. A questão: explique com suas palavras o que significa transcendental para Kant. Tá aqui neste texto, tá bom, gente? Com base no que você estudou até aqui sobre Kant e do fragmento acima, construa um breve resumo sobre o entendimento deste filósofo sobre o conhecimento, tá bom? Então, eu espero que vocês aí respondam e me entregam na próxima aula. E vamos terminar aqui, então, o fenômeno e a coisa em si, ainda falando sobre Kant, tá? No desenvolvimento de sua teoria, Kant nos apresenta uma questão. A razão pode conhecer apenas aquilo que se apresenta para ela? Aquilo que não se apresenta, a razão é incognoscível, ou seja, não pode ser conhecido. Portanto, ele distingue duas espécies de conhecimento, o fenômeno e a coisa em si. O fenômeno é aquele que se apresenta à pessoa por meio da experiência e é estruturado por ela por meio de duas categorias, o espaço e o tempo. Em outras palavras, gente, tudo aquilo que é perceptível. A coisa em si, ao contrário do fenômeno, é aquele que não é perceptível aos sentidos, nem ao entendimento, mas é com algum modo afirmado pela razão sem base de experiência. É aquilo que a coisa é em si mesma, mas ela não pode ser conhecida por nós, pois como só temos acesso ao fenômeno, criamos representações das coisas em si. Então ele quer dizer assim, se não apresenta a razão, nós não conseguimos ter uma conclusão. Tudo bem? E aí se encontra o problema para Kant. Sendo a coisa em si algo que não pode ser identificado pela sensibilidade, mas apenas pelo pensamento, que ele chama de pensamento puro, então a coisa em si não pode ser conhecida. Para Kant, a coisa em si não pode ser representada, mas apenas estrutura
a sua estrutura física que é representada pelo fenômeno. Então, assim, se você não tem uma experiência, se você não tem uma visão, você não consegue ver aquilo, então não é considerado a sensibilidade, apenas pelo pensamento. Aquilo que a gente chama de pensamento puro, né? Não conhecemos. Isso é uma razão que ele traz muito no livro em referência à igreja, por exemplo, a parte cristã. Nós não temos, ninguém conhece nunca, ninguém viu Deus. É a base do que nós imaginamos. E ninguém consegue imaginar como de fato seria por nunca ninguém ter visto. Tudo bem? Pense na ideia do tempo. Você já viu o tempo? Você já tocou nele? Se alguém te pedisse para descrevê-lo, como você faria? Isso também seria o que ele quer dizer. O tempo nós não temos, nós não vemos o tempo, nós não sentimos o tempo. Isso faz parte, então, também aí do pensamento puro. Ela não pode ser representada, o tempo. Tudo bem? O tempo é um bom exemplo para compreender essa fala, então, do Kant, a respeito das coisas em si, pois é um elemento que não se apresenta à razão de modo físico, ou seja, ele não consegue, nós não temos a experiência do tempo, nós não vemos o tempo como um fenômeno. Do mesmo modo, seria a ideia de Deus, como eu acabei de falar para vocês. É um ser incognoscível, impossível de ser conhecido. É uma ideia abstrata e não é possível de ser apresentada aos sentidos. Sendo assim, relaciona-se perfeitamente à ideia de coisa em si. Mas para exemplificar a ideia de fenômeno, a gente pode citar qualquer situação que aconteça que seja possível de ser percebida através dos nossos sentidos. Por exemplo, um jogo de futebol em um estádio, toda aquela realidade que a gente vê os jogadores, a torcida, o barulho, a bola, tudo isso a gente sente, é sentido por meio desses sentidos, sendo, portanto, um fenômeno. A gente sente a emoção. Então, isso é considerado um fenômeno. Tudo que nós estamos sentindo, a gente sente que nós estamos envelhecendo, a gente sente a alegria de ver nosso time ganhar, a gente sente várias coisas. Isso é o que ele quer dizer. Tudo bem? E para finalizar, então, vocês vão responder também essas atividades. Não deixe de tirar foto, não precisa, ficar escrevendo pergunta, resposta, me enviar. Responda na apostila, tira foto e manda para o meu e-mail. Aí vocês vão responder essa questão. Como é possível o ser humano alcançar o conhecimento a partir da filosofia de Kant? Letra A. Para Kant, 2 elementos ajudam nessa busca, a sensibilidade e o entendimento. Explique. Vocês vão explicar de acordo com o que está na apostila que nós falamos aqui. Explique, letra B. Explique a expressão, a razão sem a experiência é vazia, e a experiência sem razão, ela é cega. Tudo bem? Número 2. Explique o motivo pelo qual o pensamento kantiano ganhou a denominação de segunda revolução copernicana. Acabei de explicar. 3. O conhecimento é a joia buscada e ansiada pelos filósofos. É uma estratégia para o processo de lapidação dessas joias que são vastas. Cada filósofo pensa de uma forma. Kant diz que o conhecimento pode ser obtido de 2 modos, a priori e a posteriori. Explique cada um desses modos. Facinho também, tá, gente? Vocês vão responder e também enviar para o meu e-mail, tudo bem? Não deixe de fazer bonitinho e na hora de mandar no e-mail, escreve o nome de vocês e número, porque senão não tem como dar nota, tudo bem? Beijos, até a próxima.